Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Tragédia no litoral norte de São Paulo já soma 57 mortes. O governo do estado anuncia desapropriações para a construção de casas para as famílias desabrigadas. Governo federal identifica 1,5 milhão de beneficiários irregulares que serão retirados do Bolsa Família. É hora de conversar com o nosso comentarista político, Kennedy Alencar, direto de Brasília. Boa noite para você, Kennedy. Que balanço a gente pode fazer dessa guerra Rússia-Ucrânia e por que dura muito mais do que os analistas imaginavam? Olá, Augusto. Boa noite para você, para a Amanda, para quem está nos assistindo. Augusto, dura muito mais porque os Estados Unidos e a União Europeia, a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, participam indiretamente da guerra. Os Estados Unidos e a União Europeia armam a Ucrânia, o que permitiu a ela ter capacidade de resistir à Rússia, que é uma potência nuclear. Não fosse a ajuda indireta americana e europeia, a Ucrânia já teria sido derrotada pela Rússia. Então, isso explica a duração do conflito. Ao mesmo tempo, o Putin, que é um ditador, ele não sofre uma contestação interna no país. Não há nenhum grupo capaz de tirá-lo do poder e contestar o rumo que ele deu ao país, porque há sacrifícios para a economia russa, há sanções, há o custo da guerra, há todo um custo que o Putin, por ser um ditador, ele consegue abafar internamente. Então, em um ano de guerra, a única novidade que apareceu, Augusto, foi a proposta de paz feita pelo presidente Lula. É a única chance real que há para a gente, eventualmente, vislumbrar o fim dessa guerra, porque uma parte está completamente envolvida no interesse de ter a Ucrânia na OTAN, na Aliança Militar Ocidental. Outros atores são ligados à Rússia. Portanto, o Lula e o grupo que ele tenta criar de países que não têm envolvimento direto pode dar uma chance à paz, e já houve aí uma receptividade boa da parte da Rússia e uma receptividade média da Ucrânia, do presidente Zelensky. Agora, Kennedy, o Lula vai ter a oportunidade de propor isso pessoalmente ao presidente Xi Jinping, porque ele vai à China no final de março. Eles poderão conversar. E na semana que vem, você apurou que aquele telefonema, o Igor Damasceno falou de um telefonema, a possibilidade de um telefonema de Lula e Volodymyr Zelensky. Você apurou que esse telefonema deve acontecer já na semana que vem, é isso? Amanda, esse telefonema vai acontecer na semana que vem. O Itamaraty e a assessoria internacional do Lula estão em contato com a assessoria do Zelensky para, em algum momento na semana que vem, esse telefonema ele vai acontecer. E há também uma intenção do Lula de telefonar depois para o Putin. O Lula fez um contato com o Putin no ano passado, em dezembro. Para o Lula ser mediador do conflito, ele não pode assumir a posição de defesa de um lado. Já houve um ajuste na posição brasileira. Você se lembra que no ano passado o Lula igualava as responsabilidades do Putin e do Zelensky pelo começo da guerra, falando que a Ucrânia, ao flertar com a entrada na OTAN, na Aliança Militar Ocidental, estava incomodando a Rússia. Havia uma promessa americana de não ampliar os países membros da OTAN, que é uma herança da Segunda Guerra Mundial. O Lula reviu essa posição. O Brasil hoje reconhece que a Rússia é agressora, que ela invadiu um território e que, portanto, ela está errada. Na cabeça do Lula, uma negociação poderia passar pela seguinte concessão da Ucrânia: adiar ou não entrar na OTAN, na Aliança Militar Ocidental, eventualmente até se juntar à União Europeia, mas não entrar numa aliança que tem uma capacidade militar muito forte. Isso passa pela cabeça do Lula. E da parte do Zelensky, aceitando isso, o Putin recuaria. Agora, o maior entrave são os territórios que o Putin já ocupou dentro da Ucrânia. E alguns desses territórios têm uma maioria russa. Vai ser difícil, depois de ter entrado e ocupado esses territórios, um recuo. Por isso que é muito complicada essa equação política para acabar com a guerra. Mas a única chance que a gente tem é esse grupo de paz, porque os Estados Unidos e a União Europeia, como eu falei com o Augusto há pouco, estão comprometidos com um lado. O Putin não tem uma contestação interna para poder ser derrubado e, enfim, pagar o preço do custo de uma guerra que sacrifica o país dele. Portanto, tem que ser alguma coisa que medie uma concessão tanto do Zelensky quanto do Putin. O Lula vai tentar colocar essa equação aí, esse ovo de Colombo de pé. Amanda e Augusto. Mas é um tremendo desafio. Kennedy, obrigada, viu? Boa noite. A Polícia Civil e o PROCON investigam a prática de preços abusivos por parte de alguns comerciantes no litoral norte de São Paulo. Nossos repórteres acompanharam uma blitz na região.
Um dia após a tragédia que devastou cidades do litoral norte, a Júlia se assustou quando foi pagar a conta em um estabelecimento comercial na Barra do Saí. A gente foi comprar essas garrafinhas de 300 ml, um fardinho dava mais ou menos uns 4 litros o total das garrafinhas. E aí foi cobrado de nós assim, R$ 87,50 nessa água. E a gente comprou 2 pacotes de salgadinho pequeno. Junto com a água deu R$ 144. E não foi apenas a Júlia. Muita gente, principalmente moradores da costa sul de São Sebastião, constataram aumento excessivo no preço dos produtos, inclusive dos itens básicos, como leite, arroz, macarrão. Para inibir essa prática, a Polícia Civil e o PROCON passaram a fiscalizar os comércios da região. Nesta sexta-feira, os fiscais foram até a Barra do Saí, um dos locais mais afetados pela tragédia. No primeiro estabelecimento, nada de irregular foi identificado. Bem próximo dali, mais uma abordagem. Tudo foi verificado e nada de anormal foi observado. Nada de preço aqui foi modificado antes, durante ou depois dessa tragédia? A gente até abaixou os preços agora. A gente abaixou, a gente se solidarizou ainda mais e a gente abaixou os preços. O trabalho do PROCON nesta operação consiste basicamente em notificar os estabelecimentos denunciados por prática de preços abusivos de itens considerados básicos, como água, macarrão, leite, a apresentarem notas fiscais de compra e venda destes produtos no período dos últimos 15 dias. Assim, as autoridades conseguem fazer um balanço do preço que o estabelecimento cobrava antes e depois da tragédia. Neste momento é só interno da Fundação PROCON, tá? A gente vai analisar a documentação apresentada para verificar se houve a ocorrência aí de alguma irregularidade. Aqui, os clientes também não perceberam mudança no preço dos produtos, mas acham importante a presença da fiscalização. Sim, é importante. Mas eu não tive nenhuma experiência de abuso de preço até agora. Este promotor diz que a falta de energia, no primeiro momento da tragédia, teria facilitado a ação abusiva dos comerciantes que venderam os produtos sem a emissão de nota fiscal, uma prova documental. Ele fala da importância de se fazer a denúncia. Prova testemunhal também é prova. E agora a gente vai precisar muito que as pessoas, que a população venha até o Ministério Público e relate quando que houve a cobrança abusiva, para que a gente colha essas provas e busque a responsabilização. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se for constatada a irregularidade, o comerciante pode ser multado. Diante das denúncias, o Ministério Público pretende ajuizar uma ação para responsabilizar e punir os infratores. Existe crime nessa prática, existe uma responsabilização civil, foram lesadas normas de direito do consumidor, é crime contra a economia popular. A gente vai buscar as responsabilizações em todas as esferas possíveis e sempre com a agravante de ter sido praticada numa situação de alta vulnerabilidade da população. E o governo federal vai pagar um auxílio para pessoas que ficaram desabrigadas no litoral norte de São Paulo. É para lá que a gente vai agora, ao vivo, conversar com o repórter Murilo Rincon, que tem mais detalhes para a gente. Boa noite para você, Murilo. Chegando em boa hora esse auxílio, né? De quanto será? Boa noite, Augusto, Amanda, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, esse auxílio aí vai ser de R$ 400 por mês. E a ideia é que esse valor seja repassado de maneira provisória para as cidades mais afetadas já a partir da semana que vem. Segundo a Defesa Civil, as fortes chuvas do último fim de semana deixaram aí pelo menos 3.000 pessoas desabrigadas ou desalojadas aqui no litoral norte. Para garantir esse repasse, os prefeitos eles terão que fazer uma solicitação ao Ministério do Desenvolvimento Social. E, além disso, o governo federal também aguarda a apresentação dos planos de trabalho, como aí o total, né, dessas pessoas desalojadas e desabrigadas para definir o pagamento também do aluguel social. Até o momento, a informação
previsão é de que 57 pessoas perderam a vida nessa tragédia, sendo 56 aqui em São Sebastião e uma em Ubatuba. Desse montante, 47 corpos já foram identificados e liberados para sepultamento. São corpos de 16 homens adultos, 16 mulheres adultas e 15 crianças. Além, claro, das outras 30 vítimas aí que ainda estão desaparecidas. Volto com vocês. Nossa, que tristeza, né? Quando a gente ouve 15 crianças, assim, é chocante. Murilo, fala um pouquinho pra gente da situação das rodovias. Tem bloqueio, tem trânsito? Como é que tá? Bom, falando agora então sobre as rodovias, a gente tem a informação de que na noite desta quinta-feira o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, ele fez aí a liberação do tráfego de veículos leves e pesados ali, no quilômetro 174 da rodovia Rio Santos. No momento, o trânsito ali ocorre em comboios e é liberado por meio dos veículos do DER. Assim, todos os trechos então da rodovia Rio Santos que estavam obstruídos foram liberados para o tráfego, isso de forma parcial. A única rodovia que segue totalmente interditada é a rodovia Mogi-Bertioga, em razão daquele rompimento na tubulação na altura do quilômetro 82 em Biritiba-Mirim. A previsão é de liberação do trânsito em até 2 meses, mas as obras ali naquele local só serão concluídas em até 6 meses. Amanda. Obrigado, Murilo, pela sua participação. E ainda o tempo não vai ajudar, parece que vai chover mais aí em São Sebastião, né? No litoral norte de São Paulo, foram encontrados hoje de madrugada os corpos de 3 vítimas da mesma família. Elas viviam no Morro do Pantanal, em Juqueí. O repórter Giovanni César esteve na região para conversar com moradores que não querem sair dali, apesar de viverem nessas áreas de risco. É bem difícil, mas os moradores do Morro do Pantanal, em Juqueí, tentam retomar a rotina. Então eu tô vindo para limpar. Só isso. Tá dormindo na casa de uma amiga. Quem mora nessa região do litoral norte ainda não pode permanecer por aqui. Pior, não sabe nem se vai conseguir autorização para continuar morando na mesma casa. Uma situação que gera revolta. Não, eu vou deixar minha casa porque eu não tenho para onde eu ir. Eu demorei para fazer essa casa. Eu tenho 20 anos que eu construí essa casa aí. Agora terminou? E nem terminei ainda. Agora você disser assim, você vai ter uma casa aqui, você vai ficar, pode fazer o que quiser. Aí eu vou. Da casa da dona Joselita dá para ver onde houve deslizamento e destruição de várias casas. Mesmo sabendo do perigo, ela diz que não tem para onde ir. É só você te segura aqui. Não, nem tanto, mas sinto, né? Não tenho condições de pagar aluguel, porque aluguel tudo caríssimo aqui. Eu não tenho condições de pagar aluguel. Transitar pelas ruas ainda é bem difícil. É preciso se equilibrar em meio a tanta lama. Daqui pra frente, tem que tirar o sapato ou meter o pé na lama ou trazer uma bota adequada para andar, mas só tem esse jeito. Então vamos lá. Totalmente alagado, cheio de lama. Vou conversar agora com o seu Geraldo e a dona Helena, que apesar de estarem numa área de risco, eles não deixam a casa. O senhor não tem medo dessa encosta aí? Esse morro desceu até o pé da sua casa? Saiu pra lá, pois é. Não tem outro jeito? Por enquanto não tem outro jeito, né? O ordenado da gente é só aposentado da prefeitura, mas o salário da gente eu aposentei daquela lei velha de 30 anos, né? Esse é um exemplo do que os moradores passaram durante a tragédia. Essa família toda saiu desesperada porque a chuva simplesmente trouxe uma árvore para dentro da casa. A mesma sorte não teve esse casal e essa criança. Eles não conseguiram sair e a casa onde eles moravam foi destruída. Os corpos de Carolém Pugliese, de 23 anos, do namorado Luan Pedro Araújo, de 22, e a filha deles, Paloma, de 2, foram encontrados nesta madrugada. Olha, já estamos praticamente 4 dias, né, nessa... E aí ontem eu decidi levar essa máquina lá porque na trabalho braçal não iria conseguir nunca, porque é muito grande o espaço, muitas árvores, pedra, sabe, muito barro. E aí eu resolvi levar a máquina, aí foi que conseguimos
chegar nas vítimas. Para quem ficou desabrigado ou não pode voltar para casa por estar em área de risco, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou uma parceria com a iniciativa privada para a construção de moradias populares. A iniciativa privada vai financiar para a gente o que a gente chama de vila de passagem, que vai ser um pulmão habitacional. Então a gente começa a construir as casas com a CDHU, então o governo do estado vai fazer essa provisão. A gente tira a pessoa da área de risco e coloca na vila de passagem, termina a construção das moradias definitivas, conduz as pessoas para a moradia definitiva. Aí eu pego outro grupo de pessoas e coloco na vila de passagem. E vou fazendo esse fluxo de maneira que a gente possa atender o maior número de pessoas possível. Voltou a chover na tarde de hoje na região do litoral norte de São Paulo. Vamos conversar ao vivo com o repórter Giovanni César, que está lá, está nessa região, esteve no Morro do Pantanal, como a gente viu na reportagem Juqueí. Que tristeza, Giovanni, assim, olhar para a cara daquela família, um casal jovem com uma criança, olha, dá vontade de chorar. Eu imagino a emoção, a sensação que você deve ter tido ao presenciar toda essa tragédia e conversar com essas pessoas sobre o futuro. Eles têm alguma perspectiva? Muitos não querem sair dali. O que você ouviu? Quais os relatos? Boa noite, Amanda, Augusto. Olha, os relatos são os mais duvidosos possíveis do ponto de vista daquilo que as pessoas estão passando. Porque o que eles dizem é o seguinte: como é que eu vou deixar o cantinho que eu levei uma vida inteira para construir? Quer dizer, uma vida que eu levei um imóvel que eu levei uma vida inteira para construir e abrigo minha família, tenho aqui os pets, galinha para dar milho, enfim, eu estou muito acostumado a isso tudo. Por outro lado, como é que eu vou permanecer num lugar sabendo que eu coloco a minha vida e a vida dos meus familiares em risco, porque até tenho vizinhos que morreram vítimas de deslizamentos. Outra coisa que eles falam muito é sobre aluguel social, né? Eles estão querendo pagar aluguel social, mas a gente vai receber o aluguel social, não vai ter onde morar, vai acabar voltando para cá, porque não vai dar para morar de frente para o mar recebendo aluguel social, né, Amanda? Então esses são alguns dos relatos que a gente ouviu por aqui. Obrigada, Giovanni. Acho que é nosso dever como jornalista orientar essas pessoas, por mais que elas tenham construído muita coisa, o melhor a fazer, o correto a fazer é deixar a região, as áreas de risco, se as autoridades assim definirem. Tem uma decisão judicial nesse sentido que autoriza, né, que essas pessoas sejam removidas obrigatoriamente, compulsoriamente, mas é muito arriscado colocar para a segurança delas, exatamente. E olha, depois da tragédia na região de São Sebastião, prefeitos do litoral sul de São Paulo se mobilizam em busca de soluções para evitar novos desastres. A intenção foi definir metas para que desastres não aconteçam em outras cidades. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, se reuniram em Santos com 9 prefeitos da Baixada Santista e 3 do Vale do Ribeira. No encontro, o grupo falou das necessidades dos municípios para lidar com as fortes chuvas. Ficou decidido que daqui a 15 dias, todos os prefeitos, com os deputados que estavam aqui presentes e outros assessores, eles irão a Brasília para a gente fazer um checklist de tudo que eles pediram e nesse instante pleitearam, para que o ministro Valdez possa organizar e falar, olha, isso foi liberado, aquilo foi liberado, e aquilo que é de outros ministérios, que eles entreguem aos outros ministérios. O ministro falou ainda sobre os dutos da Petrobras que transportam petróleo de São Sebastião a Cubatão e podem ter sido danificados. Nesse instante, nós estamos verificando esses dutos, porque haveria a chance de algum duto ter ficado prejudicado com o desbarrancamento que houve de pedras em cima deles. A Petrobras está verificando. Se houver essa situação, durante um período, parte dos navios da Petrobras que param lá não vão poder parar em São Sebastião, vão ter que parar aqui no Porto de Santos, que é um porto público. Mais uma vez, a gente reforça da necessidade de ter um porto público. No momento, o foco é lidar com a emergência no litoral norte de São Paulo. Mas uma das propostas sugeridas durante a reunião para evitar que tragédias como essa também aconteçam no litoral sul é a criação de um grupo das prefeituras da região metropolitana santista que vai trabalhar de forma conjunta com as defesas civis municipais. Segundo o ministro Valdez, para que haja uma prevenção de futuras catástrofes, é necessário tanto uma melhor estruturação das defesas civis, quanto uma educação dos habitantes de áreas de risco sobre como agir em situações extremas. Então tem que ter o quê? O monitoramento das questões climáticas, o sistema de alerta estruturado e, acontecendo desastre,
pode ter perdas de patrimônio, mas não ter de vidas. O ex-deputado federal Rodrigo Agostinho, do PSB, foi nomeado presidente do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Agostinho foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. A posse será na próxima terça-feira. As diretorias das superintendências regionais do Instituto ainda não foram anunciadas pelo governo. Mais de 1,5 milhão de beneficiários irregulares serão retirados do Bolsa Família no mês que vem. A informação é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social após revisão do cadastro de famílias de apenas uma pessoa que participam do programa. São aquelas famílias unipessoais. Uma das irregularidades encontradas foi a renda acima do limite legal para solicitar o atendimento. Por outro lado, cerca de 700 mil pessoas que têm direito e não recebiam benefício devem ser incluídas. Até o fim deste ano, o órgão pretende revisar o cadastro de 5 milhões de famílias com suspeitas de irregularidades. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, acelerou em fevereiro na comparação com janeiro e ficou em 0,76%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 registra alta de 5,63%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com representantes do G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo, na Índia. Na cúpula, Haddad afirmou se preocupar com as altas taxas de juros em vários países e com o endividamento de nações pobres. O ministro disse ainda que os bancos multilaterais, como o Banco Mundial, precisam aplicar juros adequados para que a pobreza, a fome e a crise climática sejam combatidas. O número de alertas de desmatamento na Amazônia bateu novo recorde em fevereiro. O sistema de detecção de desmatamento em tempo real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou quase 209 quilômetros quadrados de área desmatada até o último dia 17. Comparado com o mesmo período do ano passado, o desmatamento cresceu 10 quilômetros quadrados. Dos estados da Amazônia Legal, Mato Grosso teve a maior área desmatada, quase 130 quilômetros quadrados. Um grupo armado de garimpeiros atacou um bloqueio de fiscalização do IBAMA na terra indígena Yanomami, em Roraima. Um dos invasores foi baleado e preso. A base de bloqueio foi instalada há 2 semanas na aldeia Palimiú para impedir a entrada de barcos com suprimentos e equipamentos para o garimpo na terra indígena. De acordo com informações do IBAMA, os criminosos desciam o rio Uriracuera em 7 embarcações carregadas com cassiterita. O material foi identificado com o uso de drones. O grupo furou o bloqueio e trocou tiros com agentes que tinham abordado um dos barcos. Durante o tiroteio, um dos criminosos chegou a ser baleado, mas todos conseguiram fugir. A Polícia Federal fez buscas em hospitais do estado e encontrou Gelson Barbosa Miranda no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista. Ele foi preso. O IBAMA solicitou o reforço da segurança na região. Olha, hoje é comemorado o Dia Nacional da Conquista do Voto Feminino. Em meio a muitas lutas, as mulheres adquiriram não só o direito de votar, mas também representam a maior parte do eleitorado brasileiro. Maria Luísa Fontinelli foi a primeira prefeita de uma capital no Brasil. A mulher que comandou a gestão em Fortaleza entre 1986 e 1989 representa a conquista das mulheres na participação política do país. É um sistema que é marcado pela presença do macho branco ocidental. Portanto, todos os outros ou outras que não sejam deste diapasão terão que lutar muito para conquistas. Conseguir o direito de ir às urnas não foi fácil, até que em 1928, Alzira Soriano se tornou a primeira prefeita eleita no Brasil, em Lages, no Rio Grande do Norte. Isso porque uma lei estadual permitiu a participação e o voto das mulheres. Alguns anos depois, o direito se tornou válido em todo o território nacional.
24 de fevereiro foi a data escolhida para celebrar o voto feminino, porque nesse dia, em 1932, foi aprovado o Código Eleitoral que daria pela primeira vez o direito ao voto às mulheres. É uma data que marca, digamos assim, o ingresso efetivo das mulheres no exercício dos seus direitos políticos e, portanto, no reconhecimento da sua cidadania como sujeitos políticos capazes de decidir, de apresentar sua voz para a elaboração das políticas públicas, para a construção de resoluções para os problemas que atingem a população feminina. Hoje, as mulheres são mais de 52% do eleitorado, mas ainda não ocupam 1/4 das cadeiras de deputados no Congresso Nacional. Segundo a cientista política Mona Lisa Lopes, a cota obrigatória para a participação feminina nos partidos não basta. É preciso mais investimento nas candidaturas das mulheres. Além de observar em que medida essas legislações que foram aprovadas estão sendo efetivamente implementadas, mas também cobrar dos partidos políticos que eles efetivamente apostem nas candidaturas de mulheres, deem condições para que as mulheres possam, de fato, concorrer em condições de igualdade com os homens. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite para você. Até amanhã, 9h30 da noite. 9h30, nós aqui.